Olá, meu nome é Paola Domingues e eu sou orientadora da Fundação Cultural Benedito Siqueira e Silva. E hoje vamos para mais uma videoaula do curso de Canto Popular. Hoje a nossa videoaula vai ser assim, um pouquinho mais intimista entre eu e você. Serve para todas as categorias do curso de canto que está acontecendo na Fundação Cultural. Vou abordar alguns assuntos que são muito importantes com relação à nossa performance, principalmente a nossa apresentação em frente ao público. Cantar ou falar em público muitas vezes pode ser um desafio e as pessoas reagem de maneiras diferentes para isso. Então é importante que a gente trabalhe não só a técnica, o desenvolvimento vocal. Olha o Júpiter causando na minha aula de canto. Né? Também tem a questão da confiança, né? Será que eu estou cantando certo? Será que eu estou afinado? Enfim, tem todas essas questões que estão envolvidas no momento de se apresentar, essa performance musical. Algumas pessoas também têm bastante dificuldade em falar, em se comunicar com o público. Na hora que canta até que vai, porque treinou bastante, tem técnica, apoio suficiente. Mas na hora de falar, trava. Eu, por exemplo, tenho bastante dificuldade em me comunicar com o público. Por isso, eu também tenho que praticar, desenvolver o meu diálogo, a minha oratória e me aperfeiçoar nisso durante as minhas apresentações. Uma coisa que eu acho importante comentar e que é uma linha de pensamento que eu sigo é que cantar não é um dom. É claro que existem pessoas que já nascem num ambiente que está propício a aprender a cantar ou aprender a se desenvolver em um instrumento, porque o pai ou a mãe são músicos ou porque já cantam na igreja. Enfim, a pessoa já nasce num ambiente, então ela acaba tendo mais predisposição. Isso não significa que essa pessoa tem um dom, pelo contrário. É que nem a pessoa que vai aprender a dirigir. Tem aquela pessoa que vai aprender a dirigir quando completa 18 anos, vai para outra escola, faz lá a teoria, depois vai fazer a prática, aprende direitinho com o professor e vai tirar sua carta e vai saber dirigir. E tem aquela pessoa que aprendeu com o pai quando tinha 12 anos de idade. Muitas vezes ela vai aprender de uma forma errada e tendo muito mais dificuldade do que a pessoa que aprendeu na autoescola, entendeu? Cantar, a gente pode fazer mais ou menos a mesma comparação. Existem pessoas que aprenderam, sempre cantaram e aprenderam a cantar errado, ou às vezes cantam certo, mas não sabem explorar o seu potencial vocal, porque não teve uma orientação, não teve um desenvolvimento a partir da técnica. Treinar, estudar, treinar, praticar, se desenvolver, buscar exercícios que vão fazer com que você tenha uma melhora e essa melhora vai ser gradativa. Isso nos leva ao segundo pensamento que eu gosto muito de compartilhar com os meus aprendizes, aqueles que eu estou encaminhando aí na vida de cantor. É que é importante visualizarmos a voz como um instrumento. Então eu vou aprender a tocar esse meu instrumento, assim como eu vou pegar um violão e vou aprender a tocar um violão, assim como a pessoa que senta na bateria e vai aprender a tocar a bateria. E talvez se você pegou um instrumento que você não saiba tocar, ou a primeira vez que você pegou esse instrumento, com certeza você deve ter sentado, por exemplo, sentei e vou tocar meu piano. Você fechou os olhos, colocou a mão no piano, se imaginou um Beethoven, mas a sua mão não coordenou isso e saiu pim, notas aleatórias e que não parecia nem de perto uma sinfonia do Beethoven, certo? E às vezes isso pode acontecer com a nossa voz também, Apesar de termos um conhecimento intrínseco, porque é o mesmo instrumento que a gente utiliza para falar, então a gente já tem uma noção de como esse instrumento, por assim dizer, funciona. Muitas vezes você vai querer cantar e não vai sair com aquele timbre, não vai sair com aquela entonação, não vai sair afinado. Por quê? Porque você precisa reaprender a utilizar o instrumento, teu corpo, como um instrumento de canto. Diferentemente de aprender um instrumento como o piano, por exemplo, o instrutor pode falar, olha, se você apertar essa tecla, sai um som Fá. Se você pressionar aqui, vai sair o som Lá. Então,
É mais fácil um instrutor de instrumento te explicar como o som sai do que o instrutor de canto. O instrutor de canto não tem como apertar lá e falar, ó, é aqui que vai sair. Então é muito importante que a gente induza o aprendiz a compreender como funciona o seu organismo e assim conseguir reproduzir aquele timbre, aquele desenvolvimento, enfim. E tudo isso vai de prática, né? Não adianta a gente falar que vai ser do dia para a noite. Precisa prática, paciência. Os exercícios de percepção não são só com a parte interna, né? Com a vibração da nossa voz, mas também a compreensão da utilização do nosso ouvido. Se você, por exemplo, ainda quando manda um áudio no WhatsApp, ouve sua voz e estranha, nossa, minha voz é estranha, significa que você ainda não está acostumado com a sua própria voz. Interessante, né? Esse é um detalhe em questão de explicar como funciona o reaprender a ouvir. Cantar não envolve só técnica, né? Antes fosse, vou aprender aqui a exercício de respiração, emissão, articulação e vou aprender a música e vou cantar. Lógico que o controle emocional influencia em todos os instrumentos que a gente for tocar, mas cantar, o nervosismo, a insegurança influencia diretamente. Não tem como, né? Pela voz da pessoa você reconhece se ela tá triste, se ela tá feliz. Existem sim algumas técnicas que vão te ajudar a desenvolver um personagem, uma personificação, vamos dizer assim, na hora de cantar, se revestir daquele sentimento e traduzir isso para o público. Deixar de lado as suas inseguranças, os seus medos e se entregar. E se você tiver bem calcada essa questão da sua personificação, essa questão artística, você consegue deixar situações como inseguranças ou situações que, por exemplo, às vezes você não está num bom dia, de lado e conseguir se apresentar. Isso não significa que você não está sendo você, apenas você vai utilizar de artifícios que vão te ajudar a compor o teu personagem no palco e vão te ajudar com relação ao seu desenvolvimento, à sua postura, ao seu entendimento, à conscientização da sua apresentação. Eu tenho estudado, inclusive estou colocando em prática para fazer essas videoaulas aqui para vocês com relação à oratória, algumas dicas que podem ajudar a esse desenrolar da comunicação com o seu interlocutor. Uma dica básica que você vai ver em todo o curso de oratória e que realmente funciona é trabalhar com os famosos trava-línguas. Vou tentar alguns aqui. A vaca malhada foi molhada por outra vaca molhada e malhada. Casa suja, chão sujo. 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 O pinto pia, pipa pinga. Pinga pipa, o pinto pia. Quanto mais o pinto pia, mais a pipa pinga. Cozinheiro cochichou que havia cozido chuchu xoxo num tacho chuju. Cozinheiro cochichou que havia cozido chuchu xoxo num tacho sujo. Casa suja, chão sujo. Casa suja, chão sujo. Casa suja, chão sujo. Outra dica bacana de oratória e que também é muito importante com relação à música é você trabalhar a intenção. Se a música, se o tema, se a mensagem é um tema alegre, então vamos trabalhar a expressão, né, o desenvolvimento daquela canção num tom mais alegre, com a intenção mais alegre. Por exemplo, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, um doce balanço. Aqui ó, balanço, né? A gente coloca o corpo para balançar, é diferente de cantar. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, um doce balanço a caminho do mar. Então a música está falando de balanço, está falando de um momento feliz, ele parece que está admirando aquela beleza, então traz essa emoção para a música. Já a música triste, por exemplo, você pode perceber que se a gente não coloca, né, se a gente não agrega essas informações, inclusive essas informações não verbais,
a música fica engessada. Você pode estar cantando afinadíssimo, você pode ter técnica, mas a música está claramente engessada. Uma música, por exemplo, mais triste, a gente precisa ter uma entonação, uma comunicação não verbal mais introspectiva. Por exemplo, rasgue as minhas cartas e não me procure mais, assim vai ser melhor, meu bem. Se eu fosse cantar essa música, rasgue as minhas cartas e não me procure mais. Quem fecha o olho parece que a pessoa está feliz e que não vai procurar mais. E não é isso, né? Não é esse sentimento que a gente quer transmitir. A gente acaba trabalhando um pouco alguns aspectos técnicos. Por exemplo, quando a gente fala sobre a forma vocal, a intenção vocal, que a gente trabalha as formas, né, mais abertas, as formas mais fechadas. Tudo isso é para trabalhar essas pinceladas, essas entonações que a gente quer colocar. É claro que todo o nosso corpo se comunica, mas com certeza, definitivamente, as mãos e o olhar são pontos chaves da comunicação não verbal. As mãos, né? As mãos são poderosíssimas. Inclusive, um grande orientador teatral me passou essa dica importante, né? Ele até comentou de uma artista renomadíssima que ela é reconhecida por utilizar as mãos, Edith Piaf. Observe o quanto elas expressam os nossos sentimentos e coloque as mãos a seu favor para trabalhar dentro de uma canção. E também o olhar. Eu sei que tem muitas pessoas que se sentem mais confortáveis, tem a questão da introspecção, cantar com o olho fechado, buscar essa concentração, até mesmo para fugir um pouco dos olhares das pessoas que estão nos encarando no público. Porém, os olhos são determinantes. Então, ter essa postura faz parte de uma boa expressão corporal. Outra dica fundamental para o seu desenvolvimento com relação à oratória é o equilíbrio. Eu comento muito sobre isso nas práticas de canto. Quando a gente está desenvolvendo o nosso instrumento vocal, é muito importante que a gente treine em pé. E para cantar é fundamental que a gente esteja equilibrado, não só emocionalmente, mas o nosso corpo. Ah, Paola, mas a Lady Gaga canta fazendo movimento, Beyoncé canta fazendo movimento e tudo mais. Treinou muito, ralou muito para ter consciência corporal. E algumas dicas básicas, por exemplo, colocar um livro na cabeça, né? Fazer o exercício com o livro na cabeça ajuda bastante. Treinar em frente ao espelho, porque aí você consegue observar a sua postura, se você consegue transmitir a mensagem com sua mão, com seus olhares e tudo mais, entender a forma com que você vai se movimentar no palco, tudo isso é realmente muito importante. Infelizmente não tem uma receita de bolo para passar para vocês, é assim, assim, assado e vai ser sucesso. Quem dera, né? Eu também gostaria de ter esse tipo de receita. O que eu tenho para dizer para vocês é que prática, desenvolvimento e aprendizagem vai fazer com que você melhore a cada dia. Se você tiver alguma dúvida ou quiser colocar alguma situação que você já passou, compartilhar, por favor, mande seu comentário nessa videoaula e a gente pode fazer uma próxima videoaula com as dúvidas que vierem aqui, tá bom? Bom, gente, é isso. Eu espero ter ajudado vocês um pouco aí com a minha experiência de vida e espero vocês para a nossa próxima videoaula, beleza? Até mais!